Caríssimos irmãos e irmãs, primeiro, uma alegria estar aqui. O ano passado o padre não pôde estar, né? Covid, então já viu, né? Quase fui, mas tinha muito para purgar ainda, não é? É uma alegria estar aqui nessa Semana da Família. E hoje é dia também de São Luís da França, rei da França. São Luís, junto com a sua mãe, são aqueles que seguraram naquela época para que a França continuasse sob a tutela do reinado de Jesus. Por isso o padre queria aproveitar esse santo, aproveitar a Semana da Família e falar de modo especial para os homens, para os pais. Se ajeite que vai demorar, é ou não é? Vai demorar, tá certo que vocês estão meio acostumados com o Padre Diego, não é? Mas hoje o padre queria dar uma palavra principalmente aos pais e aos esposos. Nós vivemos uma crise de identidade, tanto daquilo que é a figura masculina quanto a feminina. Você vê o quanto que o mundo tem batido e confundido na cabeça das pessoas aquilo que de fato é a vontade de Deus para cada um, e o quanto que a criação de Deus ela é bela por si mesma, e não simplesmente um ajuste daquilo que a gente acha ou daquilo que eu quero ser. No fundo, essa deturpação da figura do que é um homem, do que é um esposo, do que é um pai, e da figura também do que é uma mãe, uma esposa, uma mulher. Desde já, o feminismo, por exemplo, ele pega muito, 90% daquelas que de fato se dizem feministas, se você for ver, a treta começa com o pai. Mau exemplo dos pais e do esposo. Essa é a brecha para que o feminismo entre na cabeça, e aí fica essa deturpação dos dois lados. Existe um livro que o padre vai trazer aqui, uma das partes desse livro, um livro que ainda não tem em português, mas o livro é assim: o rei, o guerreiro, o sacerdote e o amante. O rei, o guerreiro, o sacerdote e o amante. Esses dois filósofos, dois psicólogos que são autores desse livro, eles falam assim que o homem maduro, ele tem que alcançar aquilo que eles chamam, na psicologia chama, os 4 arquétipos dessas 4 coisas que o padre falou, desses 4 elementos que o padre falou. Um homem maduro, ele precisa ser rei, guerreiro, sacerdote e amante. Por vezes, aquilo que nós não construímos, ou não deixamos Deus construir no nosso coração, é que faz com que aconteça muita imaturidade no nosso meio masculino. E a gente que atende confissão, a gente sabe o quanto que as famílias têm sofrido por causa da imaturidade masculina, de ser pai, de ser esposo. São Tomás de Aquino, ele diz, quando ele vai falar das virtudes, já puxando um filósofo chamado Aristóteles, ele vai falar que a virtude está no meio. A partir disso, esses dois psicólogos, eles desenvolvem então, de que, por exemplo, cada um desses quatro figuras, o rei, o guerreiro, o sacerdote e o amante, ele tem sombras que excedem ou sombra de ausência daquilo que o homem tem que ser. Aqui não dá para falar de todos, né? Mas o padre então vai aproveitar o rei Luís da França e falar do que é um homem se portando como um rei. Primeiro é saber o pecado, né? Aliás, antes disso, é bom que você perceba que Jesus, ele tem as 4 coisas na perfeição. Mas também aparece uma outra figura, que é São José, que cumpre essas 4 coisas naquilo que ele se portou ali no texto bíblico.
Então, as sombras, o que é a sombra de um rei? A sombra de um rei é quando o cara excede na sua autoridade, excede no seu poder, e aí dá um tirano dentro de casa. Eu que mando aqui, todo mundo tem que obedecer, todo mundo é o seu escravo, todo mundo tem que servir, ele nunca está errado, é ele que dá a última palavra em tudo, ele não pergunta para Deus, ele não pergunta para as pessoas, ele é o dono do dinheiro, ele é o dono da casa, ele é o tirano, ele é um tirano. Se a gente for ver, não é? A gente padece de muitos desse tipo nas nossas famílias, de muitos pais, homens, esposos que se tornaram tiranos. Do outro lado, aparece a figura da falta, a falta de autoridade. E aí vai vir o banana, né? Aquele que não é capaz de tomar decisão, aquele que não aprende a conduzir a sua família, aquele que fica sempre escondido, ou na mãe, ou na esposa. E por muitas vezes, eu falo sempre lá na paróquia, você que está namorando, você que está noivo, está noiva, olha como ele trata a mãe dele, porque amanhã ou depois ele está replicando isso em você. Se trata com estupidez, se trata com o denguinho da mamãe, é ou não é? Vai transferir isso depois para você. Você deixa de ser esposa e passa a ser a mãe dele. É você que tem que resolver tudo. Ele não toma decisão de nada. Ele não quer ficar. Ele vive numa zona de conforto. Essa zona de conforto pode ser o futebol, pode ser o videogame, pode ser tanta coisa que faz com que ele se encolha e não faça aquilo que ele tem que fazer. Na Bíblia, como o padre falou, a figura do rei aparece com o rei Davi, fora os reis de Israel, mas olhando principalmente Davi depois da sua conversão. A figura de José, como você sabe que o trono, de alguma forma, o trono de Israel foi usurpado de José. Se fosse correr direito a linhagem de Israel, no tempo de Jesus, o rei seria José. Porém foi usurpado aquilo no meio do caminho, e aí virou tanto gente doida, inclusive Herodes. Porém, essa majestade a gente vê na figura de José, naquilo que ele faz, naquilo que ele conduz a sua família. Para elucidar também o que o padre está falando, o padre vai dar um exemplo de um filme, que é um desenho, mas que você vai conhecer. A figura do pai do Rei Leão, não é? A figura do pai do Rei Leão. A partir disso, então, a gente vai ver alguns elementos que você, como homem, precisa ter para, de fato, exercer esse reinado dentro de casa. Quando a gente fala reinado, hoje essa palavra, ela está poluída por causa daquilo que fizeram na escola, na nossa cabeça. Para nós, um rei ou um reino, para nós é algo já ruim, parece algo ruim, não é? Veja, quando a gente pensa em rei, a gente pensa naqueles reis lá, absolutistas lá da França, aquele pessoal um pouco antes da Revolução Francesa. Então na nossa cabeça está que o rei é aquele que fica só servindo, que todo mundo paparica, que todo mundo tem que fazer a vontade dele, e ele manda e desmanda, e de fato ele é um tirano ou um banana. Na Bíblia a gente encontra um monte de tirano, um monte de reis que foram tiranos, que a turma não fazia o que queria, já mandava matar. Porém existem alguns bananas também, não é? Acabe, por exemplo, não é? Esposo de Jezabel. Jezabel era o cão chupando manga, pensa numa mulher ruim, não é? E aí aparece Acabe, que era um frouxo. Onde tem mulher, onde tem homem banana, sempre aparece mulher abacaxi, não é? Pode ver, é sempre uma salada de fruta. De forma que buscar aquilo que de fato está no coração de Deus, do que é ser rei. Quando você pega lá no texto bíblico, você vai, principalmente em Crônicas,
você vai ver que havia uma missão dada por Deus aos reis. E essa missão era cuidar do povo, olhar pelo benefício do povo. Mais ou menos como deveria ser os nossos políticos, não era? Quando você vota em alguém, você está esperando que ele vai fazer algo pelo povo, e não pelo seu partido, e não pelo interesse próprio. Então veja que também já desvirtuou aquilo que seria a missão de um político, e isso passa por conversão também daqueles que exercem essa missão. Mas a mesma coisa com os reis, havia uma missão digna, saudável de ser rei em Israel. É lógico que em meio aos pecados deles, haviam alguns reis que se destacaram como bons, como protetores do povo. Porém, os profetas sempre vão falar: vai vir alguém que será o rei. A gente sabe que é Jesus. Só que veja o quanto que o reinado não é, o reinado do coração de Deus não é simplesmente todo mundo paparicar. O reinado do coração de Deus é servir. Eu vim para servir. Jesus entra em Jerusalém como rei verdadeiro, como rei de Israel. Outro dia, que o Padre Vinho, outra hora, o Padre Diego explica, há um reinado hoje de Cristo escatológico, lá no céu, glorioso. Mas aqui agora, quando ele veio, foi um reinado de serviço, um reinado de busca de salvação, um reinado de ajuntar o povo para resgatar aquele povo. E aqui vai a missão de você, pai, de exercer sobre o seu território, sobre o seu povo, esse reinado divino. A primeira característica que você, como homem, que precisa buscar esse reinado, esse ser rei, como Deus espera, a primeira coisa de tudo, é buscar isso em Deus. Não simplesmente nos reis humanos, como São Luís, que foi um rei bom, que você olha para ele e vê várias virtudes, mas mais do que isso, você deve buscar um reinado a partir daquilo que está no coração de Deus. Não é à toa que Jesus, quando vem, veja, ele institui o reino de Deus. Não é assim? Convertei-vos, porque o reino está próximo. É a categoria de reino que ele usa, não é de democracia. A igreja ela exerce a sua missão pelos dons do Espírito Santo, vai dizer o catecismo, e pela hierarquia, por um reino constituído, que hoje aqui a gente tem o Papa Francisco, que deve estar sob a tutela de Deus, sob o olhar de Deus, senão ele vai ser de novo, ou vai ser um banana, ou vai ser um tirano. Mas você, pai, também precisa entender isso. E aqui tem um outro livro, que também ainda não traduziu, mas um outro livro de um padre americano, que ele fala de algo que a gente medita pouco, que a gente pensa pouco, que é a paternidade de Jesus. O quanto que Jesus exercia a paternidade. Como é que ele exercia a sua paternidade? Olhando para Deus Pai. É lógico, quando a gente fala de trindade, a primeira pessoa da trindade é o Pai. Porém, é Jesus quem revela o Pai. E Jesus, se ele revela o Pai, ele revela também paternidade. Esse padre, então, americano, ele vai falar da paternidade de Jesus no seu ministério. Você lembra, por exemplo, Felipe chega para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. O que Jesus responde? Quem me viu, viu o Pai. Quem vê você, Pai, tem que ver Deus. Tem que ver Deus. Olha só, a paternidade de Jesus, ela aparece, por exemplo, nos ensinamentos. Ele vai lá, ensina, conta a parábola, ele ensina a sua família, ele ensina o povo. Assim deve ser um pai. A paternidade de Jesus, que curava as pessoas.
Um pai tem que ser capaz de curar as pessoas. Fisicamente, não é? Acordar de madrugada, levar seu filho no médico, aí enfrentar lá fila no posto, toda aquela coisa que a gente sabe, se interessar pela enfermidade, mas também ser capaz de curar o emocional dos nossos filhos, o emocional da nossa família, às vezes até da esposa. Como o padre falou, às vezes a bananice, por exemplo, faz com que a gente tenha um monte de homem fraco e que não consegue transmitir essa paz de Deus. Quantas vezes que as pessoas chegam assim para nós padres, e falam assim, a pessoa às vezes é mais velha do que a gente, e aí ela chega e fala assim, o senhor é um pai para mim. Não é que ela está chamando a gente de velho, não é? Também, né, padre Diego? Mas é porque ela olha nos padres e vê quem? A paternidade de Jesus, a paternidade de Deus. Quantas e quantas pessoas que vêm contar para a gente que foram curadas, que foram ressuscitadas, às vezes por um abraço nosso, por não ter falado nada. Esses dias faleceu uma criança lá na paróquia. O velório foi na casa da mãe, e o padre Wellington e eu, a gente foi no velório, caixãozinho, aquela coisa triste toda, não é? Será que existe uma palavra ali na homilia que poderia consolar aquela família? Será que existe uma palavra que um padre fale naquele Ezequias que consola aquele pai, aquela mãe, vendo uma criancinha sendo enterrada, seu filho sendo enterrado? É lógico que não tem. Podia ser Santo Agostinho, não é? Mas vai passar 10 anos, e o pai com a mãe vai lembrar que no dia que o filho dela morreu, o padre estava lá. O padre foi o meu pai. Isso é reinado. Isso é reinado. Você manifesta a paternidade de Jesus quando você cura as pessoas, quando você ensina, quando você alimenta as pessoas. Veja, Jesus na quinta-feira santa alimenta o seu povo, dá a sua carne. Aqui tem 2 sentidos. O primeiro, você tem que trabalhar, cara, não é? Tem nego aí que não quer trabalhar. Essa coisa de direitos iguais aí, nego aproveitou e passou a bola para a mulher. Parece que não, mas todo mundo tem aí na família aquele parente que fica o dia inteiro de short, sem camisa, não é? Andando de cima para baixo com a gaiola na mão. Ei, não vai trabalhar? Ih, tá difícil, né? Ih, não arrumo. Ih, viu? Estão pegando em tal firma. Ei, mas sabe o que é? Não é minha especialização. Eu estudei em Massachusetts, né? Veja, na Bíblia é direito da esposa trabalhar. O Papa João Paulo II, ele escreveu uma carta às mulheres no ano 2000, ele fala disso, que é direito seu, mulher, trabalhar, crescer, desde que não roube aquilo que é próprio seu, esposa e mãe também. Mas na Bíblia, para o homem é um dever trabalhar. E aqui você precisa entender o seguinte, que a sua esposa, ela pode ganhar muito mais que você, porque essa questão não é questão de dinheiro, mas de moralidade e de exemplo. Lembra que Jesus fala, eu e o Pai trabalhamos. Você tem que trabalhar, parece óbvio, mas não é? Trabalhar para quê? Para alimentar o seu povo, para alimentar. Dá uma olhada aí como é que estão as nossas famílias. Fica aí namorando, com foguinho na carça, não é? Aí engravida, aí junta, aí vem uma criança, e daqui a pouco separa, aí começa a criança começa a ser joguete na mão dos pais. Lembra quando eu era criança, tinha um brinquedo que ficava 2 pessoas, uma em cada ponta, você fazia assim, ó, não era assim? Tinha uma bolinha assim, você fazia, a criança vira aquilo, ó, fica aquele jogo, aquele joguete. E aí
aquela guerra, vira aquela guerra. Antes era amor, era benê, não era assim? Agora não pode olhar na cara um do outro. E a criança no meio. E cadê o pai? Para pagar a pensão, para educar a criança. Parece óbvio, gente, mas não é. Olha o que a gente está vivendo. Vem perguntar para o padre aqui o que a gente atende de loucura. Tem gente que está mais preocupada em fazer luzes no cabelo do que pagar a luz. A mulherada está só assim, né? Fala mais, padre, fala mais. Não é? Um dia das mães, daí o padre Diego, daí fala para as mães. Veja, ele alimenta o seu povo, mas alimenta também espiritualmente. Ele trabalha e trabalha espiritualmente. Veja só, você pai, a missão é sua de conduzir a sua família para Deus. Para de terceirizar isso para sua esposa. Na hora que bater a senha do julgamento, a hora que chegar a sua família lá diante de Deus, a pessoa que vai ser chamada primeiro vai ser você, pai de família. No livro de Isaías é perguntado: onde estão os filhos, a esposa que eu te dei? Eis-me aqui com a esposa e os filhos que o Senhor me deu. Você será chamado por primeiro. Então, esse trabalho, ele é do cotidiano, mas mais ainda é espiritual. Para de terceirizar a educação da fé, o exemplo da fé para sua esposa. Para de ser o último, aquele que fica enrolando, sabe, para rezar, enrolando para ir na missa, toda vez aquele drama, sabe, parece criança para tomar banho. Depois eu vou. É você que tem que puxar eles. É você que tem que puxar eles. Olha o testemunho do Papa João Paulo II. João Paulo II, no tempo da Segunda Guerra, ele trabalhava numa firma de carvão. Ali, por causa dos nazistas, obrigaram, na Polônia. Ele chegava em casa, 9h, 9h30 da noite, ele encontrava seu pai, de joelho na frente da imagem de Nossa Senhora, rezando o terço. E logo depois chegava sua mãe também do trabalho, e eles rezavam junto. Tanto que os pais de João Paulo II estão em processo de beatificação. Seus filhos precisam ver você com o terço na mão. Seus filhos precisam ver você ajoelhado diante de Jesus. Isso é trabalhar. Trabalhar pela salvação deles. Veja, se você der tudo para eles, estudo, comida, roupa, morar longe, morar no estrangeiro, mas se você não der Deus, você falhou como pai, você falhou como rei. Você precisa educar os seus filhos a te sucederem no reinado. A filha como uma rainha e o filho como um rei. Precisa ensinar. Ninguém nasce sabendo. E aqui é de fato o exemplo que fala mais do que a atitude. Então, como Jesus alimentou, você pai precisa alimentar. Alimentar de modo concreto e alimentar espiritualmente. E não ficar se arrastando. Quantas pessoas que vêm, quantas mulheres que vêm, primeiro vêm na igreja, a gente pensa até que é viúva. A gente pensa até que não tem marido. É viúva de marido vivo. Só vem ela. Quantos e quantos que vêm também e falam assim: padre, meu filho, minha filha não quer vir mais na igreja. Eles pegam e falam assim: o pai não vai. Você acha que vai ficar baratinho isso diante de Deus? Jesus exerce essa paternidade também quando Ele dá a vida. Daqui a pouco o padre vai falar disso. A paternidade e a realeza, ela tem então, primeiro, que você tem que ser imagem de Deus. Veja, se você olhar, a maior parte de nós, é lógico que tem sempre exceção, mas a maior parte de nós, quando pensa nos nossos pais, vai pensar em gente assim. A maior parte de nós teve de fato pais que foram capazes assim de mostrar a realeza de Deus. Ontem o padre falava, lembra? Ontem foi dia de São Bartolomeu, e
Jesus fala para São Bartolomeu: nele não há falsidade nenhuma. E o padre falava quanto que tem faltado essa virtude, que é simples, mas que acarreta um monte de pecado, que é a mentira. A gente não sabe ser sincero. E aí vem um monte de homem que se esconde na mentira. Se você olhar para trás e ver talvez nossos pais, nossos avós, você vai lembrar que para eles bastava a palavra, porque a palavra tinha a ver com honra, a honra deles. Agora nem com o contrato, mais a turma cumpre a palavra. Você precisa resgatar isso. Olha a vida dos santos. Tudo isso que o padre está falando também vale para nós padres. A gente exerce essa paternidade também. Aliás, nesse livro ele vai falar que todo homem é chamado à paternidade, todo homem se realiza com a paternidade, seja ela biológica, adotiva ou espiritual. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver a realeza de Deus Pai, a realeza de Jesus. O que mais? Energia madura e masculina. Veja, a dosagem certa de energia. Você, homem, tem características que são diferentes da mulher e vice-versa, e você tem que começar a entender isso e ver isso, sabe? E você, mulher, também começar a analisar isso. Então, uma das coisas é o seguinte: é natural que o homem fale menos, mas não é para ser múmia. Por que é natural que ele fale menos? Para eles exercer a missão da lei dentro de casa. De novo, não é para virar múmia. E isso também não é assim, então a mulherada fala demais. Não, cada um tem algo que é próprio. Isso faz com que, por exemplo, haja um respeito com a sua palavra, do tipo: o pai vai chegar. Não é isso? Você vai ver a hora que o pai chegar, porque ele representa a lei. Então, se ele representa a lei, presta atenção nisso também. Naturalmente, ele vai ser o mais afastadinho da família, no sentido assim, as crianças vão correr para a mãe, porque a mãe daí representa a sensibilidade, o carinho. E você, como pai, tem que saber disso e não ficar com ciúme. Porque às vezes a gente atende marmanjão aí que está com ciúme do filho. Ela só dá atenção para a criança agora que nasceu. É lógico, gente. Você vai trocar sua fralda? Não, né? Eu acho. Quer chupeta, nenê? É ou não é? É lógico, tem que dar atenção para a criança, tem que dar atenção. E vai ser natural isso. Isso não quer dizer que ela deixou de te amar. Não quer dizer que, aliás, a criança também não te ama, o seu filho não te ama. Mas essa realeza faz com que você exerça a missão de lei. Não é assim que o rei vai lá e dá uma norma dentro de casa, e dá uma norma no reinado. Essa norma não pode ser para fazer os meus gostinhos. Essa norma, porque senão ele vira um tirano. Essa norma tem que ser a partir de Deus. Se é a partir de Deus, para ele ser lei, para ele ter autoridade, ele precisa escutar a Deus. Se ele não escutar Deus, ele vai virar um tirano. Olha São José, a Sagrada Família toda santa, não é? Jesus é Deus, a Virgem Maria é Imaculada. Eu tenho para mim, isso não é fé da igreja, eu tenho para mim que São José também era. Mas dos três, o menos santo era São José. Só que a autoridade de conduzir a família foi dada a José. Foi a José que o anjo aparece: pega a criança, pega a mãe, vai para o Egito, pega a criança, a mãe, volta do Egito. Foi a José que foi dada essa missão. E é interessante, olha só o que o padre falou para você entender. É interessante que na Bíblia não tem nenhum versículo que diz assim: e José disse.
José não fala nada no texto bíblico, não tem uma palavra de José na Bíblia. Só tem o quê? Que ele escutou e fez. A autoridade de rei. Ele exerce essa paternidade, exerce esse reinado, sem ser um tirano, sem ser um banana. Por vezes vai tomar decisão que o reino não é muito favorável, mas se ele escutou a Deus, é ali que a gente tem que ir. Assim é com o padre, não é? Você sabe, por exemplo, que todo conselho na igreja, ele é consultivo. O padre vai lá e pergunta para o seu conselho: o que vocês acham da gente pintar a igreja de rosa? Aí um monte de gente fala: que bom, vai. Mas aí o padre Diego fala assim: o que, de rosa? Não, vai ficar muito, não é? É consultivo. Ele tem que ser o primeiro que escutou a Deus, que perguntou para Deus, e vai conduzir o seu povo. Como o padre falou, nós padres também, não vamos chegar diante de Deus e Deus vai perguntar: cadê o povo que eu te dei? Cadê? Não celebrava, não rezava, não era pai, não exercia a lei. É muito mais fácil, sabe, gente, para a gente ser amado como padre, é muito mais fácil a gente deixar todo mundo fazer o que quer, não é? Todo mundo vai amar a gente, mas só que todo mundo vai se perder, porque o lugar que todo mundo faz o que quer se chama inferno. Pai e mãe, olha só, quer ter paz na sua casa? Se você quer ter paz na sua casa, deixa todo mundo fazer o que quer. Não vai ter briga, mas todo mundo vai se perder. Você como rei e você como rainha vai ter que dar normas ali que não vai satisfazer todo mundo. Desliga esse videogame, vamos para a missa, vamos rezar o terço, vai na catequese, não aceito esse pecado dentro de casa, minha casa não é um motel. Vai desagradar. Agora, se você pegar o que Jesus fala, lembra? Eu vim trazer a espada, a minha palavra divide. Pai de filho, filho de mãe, marido, divide. Você viu o texto que o padre leu? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento não é amar a família sobre todas as coisas. Se você, pai, mãe, ama de fato o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu esposo, você deve amar a Deus em primeiro lugar. Quanto mais você for dele, mais você tem capacidade de trazer eles para Deus. Se você ficar esmolando o amor deles, você se perde e eles se perdem. Esse reinado, existe também uma força que você deve exercer naquilo que o padre falou: deixa de castigo, respeito dentro de casa, respeito com aquilo que fala. Agora de novo, terceirizaram isso somente para as mulheres. Você precisa ter coragem e ser guardião do seu reino. Deus colocou você como guardião do seu reino. Deus deu a chave da casa para você. Você pai. Lembra do Rei Leão que o padre falou? Você lembra o que aconteceu quando o pai do Rei Leão morre? O Simba foge da sua vocação. Ele fugiu da sua vocação. Ele foi lá viver Hakuna Matata lá, não é? E um leão comendo lesma. Ele está fugindo da vocação dele. Como é que ficou o reino na hora que ele voltou? Quando ele volta, como é que está o reino? Está destruído. Porque não tem rei, não tem um vigilante, não tem um guarda, não tem alguém com coragem de defender a família, defender o reino. São Tomás de Aquino fala que assim, a coragem é a capacidade de dar a vida por aquilo que eu amo.
Se eu amo um time de futebol, vou lá no metrô, fico brigando lá no metrô de São Paulo por um time de futebol, de repente alguém dá um tiro em mim, eu tive coragem pelo meu time. Serviu de quê? O cara vai no bar, ele começa a brigar por uma pinga, o outro vai lá dar uma facada nele, morreu por causa do quê? Quem briga por pouco, morre por pouco. Se você ama a sua família, você tem que ter a coragem de dar a vida por eles. Capítulo 5 de Efésios, lá fala o papel de cada um na família. Primeiro é falado da esposa. Esposas, sede submissas aos seus maridos. Como que essa submissão é escrava? Lógico que não. Essa submissão, o Papa João Paulo II vai falar na teologia do corpo. Essa submissão é a submissão do amor. Olha lá, Maria submissa a José, sua esposa. Olha, 90% da mulherada aqui, ó, é mais santa que você, homem, viu? Sua esposa talvez seja muito mais santa que você, mas a chave da casa foi dada na sua mão. A esposa, sede submissa aos seus maridos. Maridos, olha agora, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que Jesus amou a sua esposa, que é a igreja? Assim. Você homem, presta atenção, é você que morre primeiro. É você que tem que morrer primeiro. O padre falava de bananice, né? No quartel, não parece, né? Que o padre agora está uma forma de bola. Mas um dia eu servi quartel, e lá no quartel se falava para quem comandava: quem comanda não chora na frente da tropa. Isso não é assim, chorar, porque você ficou emocionado com o presente que o seu filho deu, não. Você não mostra fraqueza na frente da tropa. Porque pensa assim, na paróquia, por exemplo, se o padre der 2 passos, o povo dá 1. Se o padre der 1 passo, o povo dá meio. Se o padre der meio, o povo senta. Se o padre sentar, o povo deita. Você, pai, é assim também. O seu povo dá 1 passo na fé, você tem que dar 2. Você que tem que ser o cara lá. Essa coragem de dar a vida por aquilo que se ama é: aprenda a abrir mão das coisas. Aprenda a ser aquilo de novo que a gente fala no quartel, ser o primeiro e o último. O primeiro e o último. Nos deveres é o primeiro, na bonança é o último. Quanto homem frouxo, quanto homem criança, quanto homem que fica de novo, fica brigando com o moleque lá de 5, 7, 10 anos. De novo, o que eu falei, às vezes a esposa tem que cuidar de um cavalão, que você pensa que é filho dela, não, é marido dela. Coragem, é você, primeira coisa, dá a vida para aquilo que se ama. Se tem que alguém ficar sem mistura lá, eu sei. Talvez, quando você era criança, você vai lembrar daquele dia que só você e seu irmão ou sua irmã que comeram o bife. E aí você pensou assim, você falou assim: ô mãe, pai, você não vai comer hoje? Eles mandaram aquela uma assim: não, hoje não está com vontade. Agora você sabe que não é isso, não é? Você que morre primeiro. Para eles ir na escola de tênis, se precisar, você fica descalço. Coragem e guardião do seu reino. Você tem a proteção da sua casa, primeiro física, gente. De novo, tem coisa que é tão óbvia que parece que não, né? No meio da noite escuta o barulho e fala para a mãe: vai lá ver. Não é assim? Vai lá ver. Ah, eu estou com o pé gelado. Sei. Vai lá, cabra. Mas veja, defender o seu reino. Tem gente que quer invadir o seu reino. Agora, aquilo que o padre disse,
foi dado para você a chave do reino. Aí para quem que eu abro o meu reino? Eu abro para bebida. Domingão é dia de cachaça. Eu abro o meu reino para pornografia. Ah, padre, mas é um pecado meu. Você que pensa. Você que pensa. Quando você cai na pornografia, vicia na pornografia, você está abrindo a porta da sua casa para o esgoto cair sobre os seus. O lixo do mundo cai sobre a sua família. Existe um peso espiritual da bebida, da droga, da pornografia. Não é só um pecado individual. De novo, o que o padre falou, você é pai, você tem a chave de casa, para o bem ou para o mal, para a bênção ou para a maldição. Vai exercer influência sobre eles. Por isso, guarda o seu reino, guarda em união, faz respeitar a sua esposa. De uns tempos para cá, ficou tão assim na cabeça da turma, de que a gente tem que amar mais o filho do que o marido, porque, né, o filho é para sempre e o marido vai saber, né? Ó, isso aqui fala que não é assim não, viu? Porque o homem e a mulher vão deixar cada um a sua casa e vão ser uma só carne. E depois os filhos vão casar e vão formar outra família lá. E a princípio, no modelo de Deus, o que era? É você e seu esposo até o fim dos tempos, até que a morte separe. Ela é a companheira da sua vida. Ela é a companheira da sua vida. Os filhos vão crescer, vão casar e vão buscar a família deles. Se você deixa a desunião permanecer, primeira coisa, no desrespeito, por exemplo, dos filhos, da filha ou do filho, em relação à esposa. Viu o que é isso? Que jeito de falar com a sua mãe? Compra a briga, gente. Que jeito é esse de falar com a sua mãe? Que jeito é esse de tratar as coisas aqui de casa? Não sabe quanto custa? Não sabe? Não é assim que o seu pai falava? Pensa que eu sou sócio da Light, não era assim? Hoje em dia a turma não sabe de onde vem e aí fica esnobando as coisas. Outra coisa, você exigir que cumpra-se tarefas. Viu? Não é só tarefa tirar o lixo, não é só tarefa fazer isso, não é só tarefa estudar, não é só tarefa não sei o quê. Eu lembro, gente, eu e meu irmão tem que dar água para cavalo. Ixi Maria. Se tem um negócio que eu tentei na vida, era gostar de cavalo. Olha, eu tentei, não foi por falta de tentar. Eu acho bonito tudo, mas não teve jeito. Uma vez eu fui para salto de cavalo, fiquei 3 dias sem andar, nem no banheiro ia. E aí eu lembro que meu pai falava, você tem que levar água para o cavalo todo dia. Aí a nós lá, morava lá perto de Cesário Mota, dava quase 1 quilômetro ali da onde estava a casa nossa até onde estava o cavalo. Aí é com o balde. Você anda com o balde, o que acontece com o balde? A água. Chegava lá, estava metade da água, não é? Você punha lá para o cavalo dava 2 goladas, você fala, putz, tem que voltar. E não faça para você ver. Tinha missão, tinha cobrança, não era? Agora inventaram esse negócio aí que a molecada não pode nem trabalhar, nem nada, mas veja, quantos de nós aqui que ia no mecânico lavar peça, lixar a porta na marcenaria, ia servicinho, varrer que fosse, e ia criando o hábito, ia criando virtude, e o pai estava lá também, não é? Agora de novo, se o pai já não quer trabalhar, imagina o filho, ou a filha. Não deixa irmão ficar sem falar com o irmão, gente. Você, pai, tem que entrar no meio e ver. O reino está dividido. O reino dividido deu lá o reino do Rei Leão a hora que ele morre. Arrebenta com o reino. Que negócio é esse? Está sem falar com o irmão? Está sem falar com a irmã? Mas ele tem 50 anos. Não importa a autoridade de pai e mãe. Não acabou com 18 anos. A Bíblia não fala assim, depois que fizer 18 anos, você como pai e mãe não dá mais pitaco. Não, se estiver no caminho errado, você tem que corrigir. Corrigir para salvar. Isso é ser rei. Você precisa ser generoso.
Ser generoso, sabe? Generoso, às vezes, na ajuda aos filhos. Tem pai aí que pensa que vai levar o dinheiro lá para São Pedro. Se você não ajudar seu filho, a sua filha, vai ajudar quem? Ah, mas fui eu que consegui. Você tem que conseguir. Vai levar onde esse dinheiro, gente? Seja generoso no afeto. Veja, tem filho, tem filha, tem esposa que tem medo de dar um abraço no rei da casa, porque ele não quer ser generoso, não tem carinho. Maridos, presta atenção, o padre vai falar. Sua esposa não funciona que nem você. Durante o dia você tem que assim, sabe, dar um beijinho, leva lá um pirulito, tá, nossa, tá bonita hoje, tá, papapá. Não é assim, vamos, hoje eu tô que tô. E você, mulher, escuta o que o padre vai falar. Quando ele tratar você mal, fecha o parque, dá gelinho, sabe, tratou mal, tratou que nem cavalo, tá fechado, o parque está fechado hoje. Veja, seja generoso. Os filhos têm que pendurar no pai, gente, com a idade que tiver. Tem que ser o lugar onde você pode chorar. Agora, não é generoso, se fecha, ninguém se aproxima. Agora veja, se eu não consigo dar isso com os meus, como é que vai ser, gente? O que o padre disse? Quantas pessoas que vêm chorar no nosso ombro? E muitos disso é o que? A ausência dessa questão de paterna ou de esposo dentro de casa. Às vezes a pessoa só quer chorar no nosso ombro. Quantos e quantos que choraram na nossa estola? Sabedoria para conduzir a sua casa. Você não conduz conforme a sua vontade, você conduz conforme a vontade de Deus. Se você não tiver vida de oração e vida na palavra, você não vai saber conduzir. Das pequenas coisas, trocar um carro, comprar um terreno, investir. Se você não perguntar para Deus, você vai querer justificar a sua vontade, invernizar a sua vontade como se fosse a vontade de Deus. Aí vai todo mundo para o poço. Olha a responsabilidade na sua mão, homem. Para terminar, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você é o primeiro que morre. Você tem que dar a vida por eles, gastar a sua vida por eles. Você tem uma única missão só na sua vida. Você que é rei da sua casa, levar esse povo para o céu. Só isso que você tem que fazer. Para isso é uma luta. Padre, mas meu filho está longe, ele não quer saber de igreja, ele não acabou, a luta não acabou ainda. Não acabou. Nós vamos celebrar Santa Mônica daqui a uns dias. O que vale para as mães, vale também para os pais. Quanto que é favorável a bênção, a oração do pai e da mãe. Veja, não acabou, a luta não acabou. Confia e faz a sua parte. Agora você, homem, não fica trazendo a conta quando você morrer, sabe? Ninguém valoriza o que eu faço. Porque eu abri mão disso, isso é coisa de moleque, isso é coisa de criança. Jesus não ficou jogando na cara o que ele fez. Faz, morre e deixa a sua família ressuscitar. A gente precisa urgente de homens, reis como São Luís, como São José, como Jesus, nas nossas famílias.